povo do Direito do Trabalho, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo exclusivo do canal do YouTube. Eu tenho passado os vídeos do Instagram do IGTV também para o canal do YouTube, alguns até vão sair do IGTV depois de um tempo para ficarem concentrados no YouTube, principalmente o que diz respeito a lives de conteúdo. Se você quer saber o que são as lives de conteúdo, vai lá no Instagram, @evoluir direito do trabalho para conhecer. Já tivemos 2 lives de conteúdo, teremos mais na semana que vem, são as lives de fevereiro. Bom, como vocês sabem, o nosso objetivo aqui no canal do YouTube, nos vídeos exclusivos, é trazer acórdãos de tribunais superiores sobre matérias que sejam interessantes para fazer uma análise rápida sobre requisitos, o que o TST considerou, o STF, sobre algumas matérias. Algumas pessoas já me pediram um vídeo sobre a ADC 58, né, que trata da questão relacionada à correção monetária trabalhista. Como eu já disse também em outras oportunidades, eu vou esperar a publicação, o trânsito em julgados, embargos declaratórios, tudo que tem direito para depois falar sobre isso. Eu ainda não estou pronta e acho que também a gente precisa de alguns elementos de fato, segurança jurídica para a gente falar sobre isso. Enfim. Também convido vocês, como sempre, a conhecerem o site www.evoluindodireitodotrabalho.com, com produção escrita, o canal do Telegram, Evoluir Direito do Trabalho by Andrea Pazold também, e também, claro, como sempre, o Instagram. E convido vocês para se inscreverem no canal, ativarem a notificação se acharem que é o caso, e curtirem os vídeos quando vocês acharem interessante e principalmente compartilharem com quem pode aproveitar esse conteúdo também. Relembro, por fim, nos avisos paroquiais de início de vídeo, que estamos com as inscrições abertas para o curso Extinção do Contrato de Trabalho e Covid. Quem quiser saber mais, eu vou colocar o link da plataforma Simpla para as inscrições, porque lá tem as informações também, mas também no Instagram, @direito do trabalho. Lá no link do Instagram, na bio do Instagram, tem o link para tudo isso que eu estou dizendo para vocês, inclusive para o próprio YouTube. Então, até para entrar no canal do Telegram, porque, por exemplo, o inteiro teor ou as partes mais importantes dos acordos que a gente vai conversar hoje, eu vou mandar no canal do Telegram. Então, o material complementar vai sempre no canal do Telegram, inclusive material em PDF das lives de conteúdo. Então, vamos lá. Eu escolhi aqui 2 acórdãos para a gente comparar, vamos ver se dá tempo de eu fazer essa relação, que são inclusive do mesmo ministro relator e da mesma turma do TST, portanto, que foram, um aqui foi publicado em outubro de 2020, o outro pouco depois, mas são acórdãos bem recentes que tratam desse assunto que eu adoro, né, da parte de responsabilidade civil, pagamento de benefício previdenciário, pagamento de pensão, pagamento de danos morais. Vocês sabem que eu gosto muito desse tema e aí eu dou preferência para esse tema aqui no canal do YouTube porque a gente tem muito material na jurisprudência para trabalhar. Esse acórdão é o seguinte, é um recurso de revista, então, que tem aqui no começo da ementa o seguinte: responsabilidade civil do empregador, lucro cessante, auxílio-doença, período de afastamento, cumulação com benefício previdenciário, transcendência política reconhecida, conhecimento e provimento. Então, vejam, o assunto pode cumular o benefício previdenciário acidentário com a pensão que seja deferida, a pensão, com uma pensão específica a título de lucros cessantes que o empregador paga, ou, qual seria outra opção? Definido o valor da pensão devida pelo empregador, deduz desse valor o que o trabalhador já recebe como benefício previdenciário acidentário. Por que eu estou sempre frisando que é o acidentário? Porque isso só faz sentido se for por acidente de trabalho ou por doença ocupacional. Se ele está recebendo benefício previdenciário comum, tem responsabilidade do empregador a ser apurada, portanto, essa discussão não faria sentido. Então, aqui a questão a partir do momento em que ele sofreu o acidente de trabalho, teve que fazer o afastamento, teve que se afastar, está recebendo benefício acidentário do INSS e teve uma perda da capacidade laborativa, ainda que temporária, porque aqui essa foi a questão, foi isso que foi apurado, então quando acabou o auxílio-doença acidentário, ele estava apto para o trabalho integralmente, então foi realmente um benefício em razão de uma incapacidade temporária. Se durante esse período da incapacidade temporária que foi apurado, ele tem direito também a uma pensão completa, ou se disso deduziria o valor do benefício previdenciário. O TRT de origem,
que era o TRT da 24ª Região, Mato Grosso do Sul, negou o provimento ao recurso interposto pelo reclamante, dizendo o seguinte, que o benefício oriundo de danos materiais não é cumulativo com benefício previdenciário. Estabeleceu que teve culpa da reclamada em relação ao desenvolvimento da doença laboral pela reclamante. Isso significa o quê? Que já existe a responsabilidade civil. Então, ficou estabelecido que tinha dano, né, que tinha nexo com o trabalho, pelo acidente típico, e que tinha culpa, pelo acidente típico não, pela doença laboral aqui no caso, e que tinha culpa da empresa. Então, a responsabilidade civil está com os requisitos preenchidos para fins de pagamento de indenização de danos. Que danos? E aqui, então, dessa forma, o autor do dano deve reparar a vítima por eventuais prejuízos. O artigo 121 da Lei 8.213, e é aqui que é o fundamento para a mudança da decisão, estabelece o pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente de trabalho, não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem. Então, a indenização por danos materiais dos benefícios previdenciários possui natureza jurídica diversa, razão pela qual podem ser cumulados. Assim está na ementa do TST. Mas vamos ver como é que isso funciona exatamente, tá? Ele disse então aqui que no acórdão do TRT, que é bem interessante, a sentença indeferiu a indenização a título de lucro cessante sob o fundamento de que o salário dos 15 primeiros dias de afastamento por doença foram quitados pela empresa. E a própria demandante informar a percepção do benefício previdenciário no período restante da suspensão contratual. Defende a demandante que o acolhimento de indenização da maior remuneração em relação ao período de afastamento, independentemente de benefício previdenciário, por tratar-se de parcela distinta. Não prospera a tese, enfim. Então, ele aqui entendeu o seguinte, que ela sofreu uma redução para a capacidade para o desempenho da profissão da atividade, implica o direito à pensão mensal, ainda que tenha uma redução temporária, se tiver ocorrido redução remuneratória no período em que percebeu o auxílio previdenciário. Então, ele diz que a aferição do valor é aritmética, que não importa a correlação com percentual de incapacitação. Então, por esse entendimento do TRT da 24ª Região, como é que seria a situação? Teve benefício previdenciário. Se esse benefício previdenciário for inferior ao salário, teria direito à diferença entre o benefício previdenciário e o salário do trabalhador. Seria essa a indenização que seria devida pela empresa. Então, para o TRT da 24ª, era uma questão aritmética. Ver quanto ele está recebendo como benefício previdenciário e disso, então, se isso não for suficiente, paga a diferença. Só que diz, e aí nessa linha, diz que ela não comprovou a ocorrência de redução salarial no período de afastamento. Então, ele entendeu aqui que para ter direito a lucros cessantes, tinha que provar que o benefício previdenciário não era suficiente. Só que, gente, o salário de benefício, o benefício que é obtido a partir do salário de benefício, ele é de 91% do salário de benefício. Então, é impossível, todo respeito, né, gente? É impossível, ainda que seguindo essa lógica aqui, porque é uma lógica bem diferente da do TST, é impossível que o salário não tivesse redução. Porque o benefício não é de 100% do salário de benefício que é obtido a partir de uma conta. Então, inclusive, depende de quanto tempo ele trabalhou na empresa, da mudança do salário. É 91%. Então, teria essa redução. Mas, enfim, entendido que isso teria que ter sido provado pelo trabalhador e não foi, já era. Só que o que vige no direito do trabalho, no direito civil, que é o que ele trata da responsabilidade civil? Artigo 950, que é o princípio da reparação integral. Artigo 950 do Código Civil estabelece a reparação integral. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão ou diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Então, é reparação integral. Só que o que é a reparação integral nesse caso aqui? É o percentual de perda da capacidade laborativa. Então, não é que ele tem direito a receber uma pensão no valor do salário por parte da empresa. Ele só tem direito de receber o valor do salário se ele teve uma perda de 100% da capacidade laborativa. Normalmente, se entende, gente, que quando a pessoa se afasta para o benefício previdenciário é porque ela está totalmente incapacitada para o trabalho. Então, essa decisão, ela foi meio enaltecida, a decisão do TST, como, olha, tá vendo como pode acumular os benefícios? Mas ela não é tão maravilhosa.
Não é que ela não é tão maravilhosa, ela não é tão favorável ao trabalhador como numa primeira leitura parece. Eu tenho trazido esses acórdãos até justamente por isso, porque quando sai a notícia no informativo, que geralmente a gente descobre essas notícias, vem assim: TST decide que pode acumular benefício previdenciário com pensão. Ótimo, maravilha. Só que quando a gente vai ver o teor do acórdão propriamente dito, não é bem assim. Pode acumular, mas aqui o entendimento é diferente. Então, o que ele está dizendo aqui é: se o tribunal diz que teve culpa para o desenvolvimento da doença laboral, o autor do dano deve reparar a vítima por eventuais prejuízos materiais sofridos em razão do seu ato, mesmo exercido em decorrência da atividade profissional. Então, previdência e trabalho são afins, mas não são a mesma coisa, né? Então ele cita o artigo 121 da Lei 8.213, que diz que o pagamento da prestação do acidente de trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem. Muito bem. A indenização por danos materiais e os benefícios previdenciários, porque não é tudo a mesma coisa, tem natureza jurídica diversa, razão pela qual podem ser cumulados. Por que isso é importante mencionar? Porque se a trabalhadora tivesse tido um afastamento por benefício previdenciário comum, ela receberia, né? Assim, ela teve uma doença que não é uma doença ocupacional. Ela se afasta e recebe benefício previdenciário, auxílio-doença comum. E aí, quando ela se afasta por auxílio-doença acidentário e é comprovada a culpa da empresa, vejam, é o mesmo benefício, porque hoje em dia, inclusive, é o mesmo valor, 91% do benefício. Então, como a empresa estaria sendo responsabilizada se o benefício previdenciário fosse suficiente? É o mesmo benefício que ela receberia por acidente ou por doença comum. Então, se é o mesmo benefício, o benefício previdenciário não tem nenhuma relação com o que é devido pela empregadora em caso de culpa, porque essa é a questão aqui. Já foi comprovada a culpa no TRT de origem e isso não pode mais ser discutido no TST. Percebem a questão? Se é um benefício que vai ser pago de qualquer maneira para o trabalhador porque ele é segurado obrigatório da Previdência Social, então onde estaria o ressarcimento, a reparação, se o empregador pode... Ah, não, ele já está recebendo benefício previdenciário, já está bom. Não, mas peraí, se a responsabilidade é sua por ele estar recebendo benefício previdenciário agora, você, além disso, tem o dever de indenizar pelo prejuízo causado. Espero ter me feito entender sobre essa questão dos benefícios terem natureza jurídica distinta. E nesse caso especificamente, que é diferente do outro acordo que a gente vai ver, que vai ter que ser em outro vídeo, nós não temos aqui a questão relacionada ao que a empresa paga, não paga. Isso é irrelevante. Ela paga a contribuição previdenciária também para quando o trabalhador se afasta para o auxílio-doença comum e não só pelo auxílio-doença acidentário. Então não tem como a empresa se aproveitar do trabalhador estar recebendo, que a trabalhadora está recebendo benefício previdenciário acidentário para não ter nenhuma responsabilidade. E nesse caso, pela natureza jurídica distinta e por serem ramos realmente separados e não ser para essa função o benefício previdenciário, porque ele não tem a função de reparar prejuízo, o benefício previdenciário, o que tem função de reparar prejuízo é indenização por dano material, não há que se falar aqui em enriquecimento sem causa. Não há enriquecimento sem causa justamente por essa questão, porque são benefícios com natureza jurídica totalmente distintos e a empresa não pode ser... Isso seria a empresa se beneficiar da própria torpeza. Ela causa a doença e ela não tem a responsabilidade. Só que, com isso, ele determinou que fosse processado o recurso de revista, mas ele entendeu o seguinte, que a incapacidade que foi apurada pela perícia foi de 12,5%, inclusive durante o período de afastamento, que foi uma coisa que eu achei muito estranha. Temporária e parcial de 12,5%. Então, qual foi o lucro cessante que ele mandou, o ministro mandou pagar para a trabalhadora? É para acumular o benefício previdenciário dela, que não considera percentual de redução laborativa. O benefício previdenciário não considera essa redução, só se depois a pessoa receber auxílio acidente por causa das sequelas, tá? Então aqui, ele decidiu que pode acumular esse benefício do auxílio doença acidentário com uma pensão que ele definiu em 12,5% do salário que a pessoa recebia na empresa, pelo período de afastamento do INSS até a convalescência. Que eu estou entendendo que é depois do retorno, porque ela foi temporária pelo jeito só durante esse período.
Então, vejam, na verdade, ele não foi reparado integralmente no sentido de que ele não ficou recebendo o seu salário, que era o entendimento da 24ª, que ele teria que receber o salário inteiro. Então, se ele tivesse provado que ele tinha uma redução do benefício previdenciário em relação ao seu salário, ele teria recebido mais. Talvez, porque aqui a redução foi de 12,5%. Então, a diferença que ele teve, vamos supor que o benefício previdenciário, sei lá, o salário dele era R$ 4.000, R$ 3.000, vamos colocar, R$ 3.000, 91% disso, né? Então, assim, vai dar aí 2.700 e pouco. E aí a diferença que ele tem para receber agora é de 12,5% desses R$ 3.000. Nesse caso aqui, vai até passar um pouquinho do salário dele, né? Mas não é uma super reparação. Normalmente, o entendimento dos regionais que pensam diferente é que, enquanto tiver esse afastamento, porque teve incapacidade, se ele está afastado é porque a incapacidade foi total. Eu tinha pensado primeiro assim, mas claro, estou equivocada, porque a decisão do TST foi em outro sentido. Mas eu tinha pensado isso, enquanto tiver o afastamento, a incapacidade é total. No período de incapacidade total, a reparação integral é o total do salário. Se depois tiver uma incapacidade permanente ou até que temporária de 12,5%, mas a pessoa pode voltar a trabalhar, aí sim a reparação integral seria o percentual da incapacidade laborativa. Essa é uma decisão do ministro Alexandre Ramos da 4ª turma. E aí eu vou fazer um outro vídeo para falar de outra decisão do mesmo ministro Alexandre Ramos, decidindo que pode haver a dedução, mas aí não haveria acumulação, e não tem, portanto, e teria uma dedução, mas não é de benefício previdenciário, é de outra coisa. Até já. Muito obrigada por me assistirem, curtam, compartilhem e até a próxima.